Fala galera, beleza? Bem rapidinho, já estamos aqui na aula de número 18 aqui com vocês, não é isso, produção? Aula 18, dando sequência ao nosso tema análise combinatória. Na aula anterior, nós falamos sobre os agrupamentos tipo arranjo simples e nessa aula agora, nós vamos falar dos agrupamentos tipo permutações. Joga na tela geral para a galera ver aí o tema da aula de hoje. Análise combinatória, aula 18, permutações. Permutações simples e permutações com repetição de elementos no conjunto inicial. Tá beleza? Show de bola? Então vamos direto para o nosso slide, direto para o nosso tema geral, que a gente vai ganhar um tempinho massa aqui na explicação. Temos muito caminho pela frente ainda na aula de hoje, tá? Meu povo, permutação simples. Pensa comigo numa ideia. Quando eu tenho um conjunto inicial formado por N elementos distintos, eu posso encontrar permutação desses elementos quando eu agrupo os N elementos de forma diferente. Como assim, Walter? Não entendi. Olha só. Quando eu quero permutar elementos de um conjunto inicial, eu apenas estou trocando a posição de todos os elementos desse conjunto. Isso vai se dar a partir do simples cálculo do n fatorial. Permutação de n elementos igual a n fatorial. Como assim, professor? Pensa comigo, eu tenho 5 elementos, 5 letras. A, B, C, D, E. De quantas formas eu posso permutar essas letras formando agrupamentos com 5 dígitos ou com 5 caracteres? Eu tenho A, B, C, D, E. Eu posso trocar a posição apenas de 2 delas, de 3 delas, de 4 ou das 5 letras. Observe que meu conjunto final também terá 5 elementos. O meu conjunto inicial, 5 elementos. Meu conjunto final, 5 elementos. Quando eu permutar, quando trocar a posição de todos os elementos do conjunto inicial, eu vou estar pensando, vou estar tratando aí com o tema permutação simples. Tá massa? Show de bola? Robertão, tela geral, por gentileza. Aí, meu povo, para fazer esse cálculo do fatorial, a gente já viu na aula anterior, mas o n fatorial, ele vai ser organizado, vai ser apresentado através da multiplicação regressiva até encontrar o elemento 1. Por exemplo, se eu quero permutar os n elementos do conjunto inicial, eu vou fazer a conta através de n vezes n tirando uma unidade, vezes n tirando 2 unidades, vezes n tirando 3 unidades, 4 unidades, até encontrar o elemento 2 e o final elemento 1. Vou dar um exemplo aqui. Permutação dos 5 elementos. Primeiro, 5 fatorial, tá massa? Aí fica assim, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí eu paro no elemento 1. Show de bola? E aí a gente precisa apenas multiplicar esses elementos que aqui estão sendo apresentados. Tá massa? Então, permutar é trocar a posição dos elementos do meu conjunto inicial. Show de bola? Então, observe, esse N que está aí com esse símbolo de exclamação da língua portuguesa, esse símbolo daí é chamado de fatorial. Então, eu vou ler assim, ó, N fatorial. Por exemplo, na resolução do problema de contagem é comum aparecer essa multiplicação aí que eu já falei para vocês, que será a multiplicação com os números naturais consecutivos, só que regressivos, até encontrar o elemento 1. Tá massa? Por exemplo, se eu quero fazer o 10 fatorial, eu faço 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, até encontrar o elemento 1. E aí, ao multiplicar tudo isso, você encontra o resultado do 10 fatorial. Tá massa? Por exemplo, alguns fatoriais que a gente não pode esquecer. A gente pode fazer a conta bem rápido quando aparecer. O 6 fatorial. Você não precisa perder esse tempo fazendo 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que você faz? Você já memoriza aqui, ó, que o 6 fatorial é 720. Isso vai fazer você ganhar tempo na resolução das questões. Por exemplo, 5 fatorial,
você vai associar ao número 120. Olha só, 4 fatorial vai ser exatamente o número 24. 3 fatorial você associa ao número 6. 2 fatorial você associa ao número 2. Pensa de baixo para cima. 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 2 vezes 1 vezes 3. 4 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. Olha, aqui é o 3 fatorial vezes 4. Então, o 5 fatorial, você percebe que é o mesmo que você escrever 5 vezes 4 fatorial. Olha, 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Percebe? Então, essa escrita também, às vezes, simplifica muito nossa vida na hora de resolver problemas. Porém, meu povo, tem aqui 2 fatoriais utilizados para a gente por definição. Por exemplo, 1 fatorial, vamos dizer que é igual ao elemento 1, e toda vez que aparecer o 0 fatorial, você vai também colocar o resultado igual a 1. Tá massa? Show de bola? Perfeito? Então, printa essa tela para você, que a gente vai pensar aqui numa situação problema. Vê só. Vamos considerar um conjunto formado por 4 estudantes de um curso de inglês. Alô, professora Sabrina. Alô, professor Rafael. Os 2 professores que passaram aqui pela EducaPE. Sabrina está conosco ainda. E o professor Rafael, ex-professor da EducaPE, que é professor da ETE Ginásio Pernambucano. Um abraço para você, meu amigo. Vamos embora. Vamos considerar um conjunto formado por 4 estudantes de um curso de inglês. Observe a situação. Está lá os 4 estudantes, lindinhos, um com celular, outro com a fichinha na mão, etc e tal, esperando para ir ao curso de inglês. De quantas formas podemos dispor esses estudantes em uma fileira com 4 cadeiras? Olha, conjunto inicial, eu tenho 4 cadeiras e tenho 4 estudantes. Então, eu posso organizá-los assim, ó. Chapéu rosa, celular, bonezinho, blusa rosa. Isso aí é uma disposição possível desse agrupamento final. 4 elementos no conjunto inicial, 4 elementos no conjunto final, beleza? Mas eu posso ter outro agrupamento, ó. Eu posso colocar celular, chapéu rosa, blusa rosa, bonezinho. Olha só, montei um outro agrupamento possível, ou seja, eu só troquei a posição desses elementos. Isso, galera, caracteriza uma permutação, tá massa? Eu ainda posso ter outra disposição apresentadas aí através de algumas trocas de posição desse pessoal. Observe que vai existir um desses agrupamentos formados. Então, quantos agrupamentos eu posso obter a partir dessa situação inicial? Isso aí, galera, tem a ver com o nosso tema da aula de agora, que é permutação simples. E aí, esses agrupamentos, a gente já diz aqui, ó, estão aí agrupados como permutações simples. Então, na situação apresentada, eu tenho o seguinte: o número de elementos do conjunto inicial, 4 estudantes, 4 elementos. Já o número de elementos que eu quero dispor esses estudantes sentados naquela cadeira, vai ser exatamente 4 posições distintas. Então, eu tenho que calcular a permutação dos 4 elementos, que é dado por 4 fatorial. E você já sabe que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, trazendo um total de 24 possíveis agrupamentos, permutações desses 4 estudantes nessas cadeiras. Tá massa? Show de bola? Então, eu tenho 24 maneiras diferentes de organizar esses 4 estudantes em uma fileira com 4 cadeiras. E aí tem a resposta dessa permutação. Então, eu tenho até então uma ideia associada de permutação onde o conjunto inicial não tem elementos repetidos. Porém, vou trazer para você agora uma segunda situação. Pensa comigo. Um estudante está organizando seus 8 livros na prateleira de seu quarto. Ele percebe que possui 2 livros idênticos de romance, 3 livros idênticos de aventura. O restante dos livros são diferentes dos demais. Então, de quantas formas distintas o estudante pode dispor esses livros em sua prateleira
Preste atenção ao detalhe. Teremos que agrupar os 8 livros em 8 posições. Porém, perceba que existem livros idênticos que repetem-se no agrupamento. Assim, teremos que excluir as repetições que não alteram a posição dos livros por serem idênticos. Olha só, agrupamentos como esse serão chamados de permutação com elementos repetidos ou permutações com repetição. Tá massa? Vamos entender como é que funciona isso aí. Um conjunto foi escrito com N elementos. Um dos elementos foi repetido alfa vezes, outro beta vezes e assim por diante. O número de permutações que se pode obter com esses elementos será dado por, olha só, permutação dos N elementos, porém, repetição de alfa, beta, etc., até chegar no nosso gama aí. Então, eu tenho isso igual a N fatorial, seria uma permutação simples, porém, eu tenho que retirar a quantidade de permutações que se repetem. Então, eu vou retirar assim, ó, fazendo alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial e assim por diante. Então, preste atenção que na hora que eu quero fazer a permutação com elementos repetidos, eu preciso apenas dividir pelo número de repetições colocado em fatorial. Tá massa? Show de bola? Pois bem, um estudante está organizando seus 8 livros na prateleira, que era o nosso problema inicial. Massa? Então, observe que a gente tem ali 2 livros de romance, 3 idênticos de aventura, no caso 2 com 3 já são 5. E o restante dos livros são diferentes dos demais. De quantas formas distintas o estudante pode dispor esses livros na prateleira? Observe que 2 são de romance, 3 são de aventura, idênticos, e 3 livros diferentes. Então, tu percebe que há repetição aqui, ó, desses 2 e esses 3. Então, eu tenho um total de 8 livros. Logo, eu vou utilizar a nossa equação de permutação com repetição. Permutação dos 8 elementos, com 2 deles repetidos e 3 deles repetidos. Então, eu faço 8 fatorial, que é a permutação de todas as posições, só que tem repetição de 2 livros. Eu coloco 2 fatorial, livro de romance, 2 livros de romance, e 3 livros de aventura, eu coloco ali o 3 fatorial, tá massa? Daí, meu povo, eu vou escrever o seguinte: 8 fatorial é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tudo multiplicado. 2 fatorial é o 2 vezes 1. E o 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1. Então, observe que no numerador e denominador eu tenho números idênticos que podem ser anulados. Então, restarão para a gente 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Que legal! O 8 eu posso simplificar aqui com o 2. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica assim, ó, 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 1. E tu sabe que 1 é elemento neutro aqui, não vai interferir no denominador, tá certo? E aí eu tenho 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, trazendo um total de 3.360 formas distintas de agrupar aqueles livros na prateleira. É lógico que você não vai fazer essa conta na sua casa para você arrumar a sua prateleira. Você, se fosse dessa forma, você dizia: mamãe, não vou arrumar meus livros porque a conta é muito complicada. Nem é tanto complicado assim, não é verdade? E você deixa de preguiça e vai preparar a sua arrumação sem fazer conta. Porém, em muitas situações, o Enem traz para a gente esse tipo de agrupamento, tá certo? Esse tipo de contagem de grupos finais, a partir do elemento de um conjunto inicial. Esse tipo de agrupamento, onde tem elementos repetidos, galera, já disse, chamado de permutação com repetição. Tá massa? Show de bola? Robertão, joga na tela. Eu vou trazer para você aqui, por exemplo, alguns probleminhas para a gente validar o que a gente viu até agora de permutação. Observe. Utilizando todas as letras da palavra prato, P-R-A-T-O,
e trocando-se de ordem, obteremos uma sequência de 5 letras que forma uma palavra com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama. Observe, qual é o número de anagrama que podemos formar com essas 5 letras. Então, observe que aqui eu tenho que fazer o seguinte: permutação das 5 letras. Pergunto, alguma letra aqui apresentada está sendo repetida? Não. Então a permutação é simples. E tu calcula através de 5 fatorial, que é igual a 5, 4, 3, 2, 1. Resultado, 5 vezes 4, muito bem. 20 vezes 3, muito bem. 60 vezes 2, muito bem. 120 vezes 1, 120. Então eu cheguei aqui a 120 anagramas distintos formados a partir das letras da palavra prato. Show de bola? É assim, bem fácil, galera. Muita atenção para você não confundir as permutações. Observe, considerando os anagramas formados com as letras da palavra desafio, quantos começam e terminam por vogal? Galera, desafio tem o D, E, tem o S, tem o A, tem o F, tem o I, tem o O. Quantas são vogais? 1, 2, 3, 4. Observe que aqui eu vou considerar os anagramas formados a partir de iniciando com uma vogal e finalizando com uma vogal. Tem uma condição aqui que é espetacular. Olha só, a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima letra está apresentada aqui, ó, desafio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A primeira tem que ser vogal e a última tem que ser vogal. Tu percebeu aí? Então observe que eu tenho para a primeira, para começar aqui, essa casinha aqui, ó. Eu tenho que ter uma vogal. Então eu tenho 4 letras para iniciar. Confere? 4 letras. E para finalizar, suponha que eu escolhi essa letrinha O, e para finalizar eu tenho que finalizar com outra vogal, das quais agora só restam 3. Então aqui eu coloco 3 dessas letras. Então suponha que eu escolhi a letra I. Pode ser qualquer uma vogal, tá? Então observe que para as outras casinhas, eu tenho que permutar as letras que restam. 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5 elementos. E por que eu fiz assim? Porque o Enem adora isso. O Enem vai ter isso aqui, ó. Essa permutação vai ser 4 vezes permutação de 5 elementos vezes 3. Ou seja, 12 vezes permutação dos 5 elementos. E muitas vezes o Enem não está nem preocupado em você encontrar a resposta final. Ele só quer que você encontre isso. E na letra A tem essa resposta. Porém, se você quer encontrar a tua resposta, é só fazer assim, ó. 12 vezes 120. Muito bem. 120, porque a gente já viu anteriormente que permutação de 5 elementos é igual a 120, correto? E aí eu tenho 12 vezes 120. Encontraremos aqui exatamente, ó, 12 vezes 12. 144, acrescentei o 0 e eu tenho 1440 possibilidades de montar esses anagramas com as letras da palavra desafio. Show de bola, meu povo? Beleza, beleza? Então, observa que aí eu coloquei 2 situações de permutações simples para você perceber que é fácil resolver, que dá para você fazer ali a transição da teoria para a prática com muita força, tá certo? Mais na frente teremos outras questões para vocês resolverem aqui comigo envolvendo esse tema. Por enquanto o tempo o tempo bateu aqui agora, a gente tem que parar essa aula, tá certo? E na sequência você vem comigo com outro tema show de bola sobre análise combinatória. Vai lá, toma um cafezinho, dá uma descansada, que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Valeu, tchau!